Estamos aí no final de semana muito especial, no final de semana que nós sabemos, estamos comemorando a Páscoa. Aqui não vamos entrar em detalhe de querer provar a data, quando que é isso, aquilo, que acho que o intuito não é esse, senão vai ficar uma coisa cansativa e tal, e o propósito na verdade não é esse, mas é nós entendermos o que acontece nessa data. É nós entendermos, por exemplo, a Páscoa, o que ela representa, o que ela passa, o que ela transmite, o que significa, o que é para nós hoje. E isso é algo muito interessante, e isso é algo muito precioso. Se nós olharmos, por exemplo, a Páscoa, ela foi estabelecida há muito tempo atrás, lá quando você olha Moisés e o povo de Israel, lá em Êxodo capítulo 12, só estou citando, depois você pode ir lá em casa, foi ali a primeira vez que você vê aonde foi estabelecida a Páscoa. Para você que lembra da história, vou dar uma rápida passada aqui. O povo de Israel, que era um povo escolhido, eles estavam debaixo de escravidão durante 400 anos. Deus levanta um cara chamado Moisés para poder libertar o povo, e Deus chega perante Faraó e fala: Faraó, seguinte, na boa, na humilde, só para dar um toque, o Deus poderoso mandou você libertar meu povo, a galera toda aí, que nós vamos ter que adorar o Senhor lá no deserto. Faraó olha e fala: mano, que Deus é esse, parceiro? Quem você pensa que é? Não vai subir ninguém. Ninguém vai, já era, ninguém vai subir de forma alguma. E gerou um climão mó chato e tal, até que de repente, você sabe a história, as pragas começaram a vir. Veio a primeira praga, a segunda praga, e começou a vir até que chegou a 10ª praga. E interessante que cada uma das pragas que elas foram pegando, você vê isso que é bem interessante, elas sempre tocavam os egípcios e nunca tocavam o povo de Deus. Aí chegou a 10ª praga, Deus olhou para o povo, chegou para Moisés e falou: cara, é o seguinte, agora o que vai vir agora vai ser pesadão. Vai ser tão pesadão que vai tocar tanto os egípcios quanto o povo de Israel. Porém, vocês podem se livrar. Vocês podem passar sem nenhum problema, ileso daquilo que vai acontecer no exato momento. Vai ter a morte dos primogênitos, mas vocês podem de alguma forma se blindarem. E como que vocês podem se blindarem? Vocês vão pegar um cordeiro macho sem defeito, vocês vão imolar, ou seja, vão sacrificar. Vocês vão comer desse cordeiro, ali vocês vão comer esse cordeiro inteiro. Vocês vão pegar o sangue desse cordeiro e vocês vão passar nos umbrais, nas portas e tal. E quando o anjo da morte destruidor passar, ele vê o sangue e fala: opa, aqui não, porque aqui tem a marca de alguém que foi tocado pelo sangue desse cordeiro que foi imolado. Então quando aquele cara, aquele anjo destruidor vê aquele sangue, ele vai já entender: opa, isso aqui é o sinal, alguém está protegido, tem alguém cuidando dessa galera aqui, então aqui eu não posso tocar. E ali você vê que isso aconteceu. O povo foi debaixo de obediência, fizeram exatamente como o Senhor ordenou, e eles pegaram aquele cordeiro, sacrificaram, pegaram o sangue, passaram nas portas, nos umbrais e tal, e aquele anjo que passou destruindo tudo, aonde tinha o sangue ele não conseguia entrar, havia proteção, e já onde não tinha, houve realmente destruição. Só que nós sabemos que aquilo que aconteceu lá na época de Moisés não era o que realmente Deus queria. Aquilo na verdade é o que nós chamamos de tipologia bíblica. O que é tipologia bíblica, pastor? Tipologia bíblica é o estudo das sombras. Então ali na verdade o que aconteceu lá com Moisés era um tipo, ou seja, uma sombra. Não era algo que Deus realmente queria, mas ele já estava apontando, direcionando para aquilo que viria, que seria de uma vez só. Então aqui quando nós olhamos na Páscoa, a Páscoa ela foi estabelecida neste lugar. Só que aqui nós vemos, como eu disse para vocês, que na época de Moisés foi apenas um símbolo. Hoje nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que Ele é aquele cordeiro ao qual Moisés foi direcionado como um símbolo de poder sacrificar. Nós sabemos que lá atrás o povo, eles estavam indo debaixo de uma obediência àquilo que o Senhor falou, mas aquilo não era realmente o que Deus queria. Era, como eu disse, apenas um símbolo de algo que viria de uma vez por todas, que é o Senhor Jesus. Então hoje a nossa Páscoa, ela não é comemorada com sacrifício de animais, porque nós sabemos que o verdadeiro sacrifício, aquele que derramou o seu precioso sangue, que nos traz proteção e que nos traz libertação e que nos resgatou, é o Senhor Jesus. Por isso que o Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7,
Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal. Gente, eu fiquei sentado num canto ali, e a galera antigamente não conseguia ver direito. Melhorou para vocês aí, gente? Para a galera que fica direto ali, fechou. Tentei melhorar, que essa caixa futuramente ela vai subir um pouquinho mais. Então você vê que aqui Paulo fala Cristo, nosso Cordeiro Pascal. Então aqui nós já sabemos que aquilo que foi feito lá com Moisés era só uma sombra de algo que viria de uma vez por todas. E Jesus, ao vir nessa terra, ele cumpriu um propósito. Então Jesus, ele se tornou esse Cordeiro que realmente tira o pecado do mundo. Só que hoje, quando nós olhamos, quando você lê realmente como foi estabelecida a Páscoa e o que virou hoje, não bate a história. Porque você vê Jesus, o sacrifício, o sangue, você vê um monte de coisa. O filme Paixão de Cristo foi um filme que, quando foi lançado, muita gente nem conseguiu assistir. Quem aqui ficou chocado com o filme? Deixa eu ver. Paixão de Cristo, das antigas. A geração nova, quem assistiu o filme? Deixa eu ver. Vocês não ficaram chocadão? Quem está aí? Quem está aí dentro? É você, Satanás. Sangue de Jesus tem poder. Gente, a hora que eu vi aquele negócio, eu falei, mano. E foi muito próximo do que realmente era. O diretor na época lá, acho que é o Mel Gibson, tá? A galera tentou chegar bem próximo. E é algo assim que a gente olha e fala, uau, o que é aquilo? Então, quando nós olhamos o que é a Páscoa e o que hoje é transmitido, não bate. Porque você vê que Jesus, que é o centro de tudo isso, foi tirado de cena. Agora um coelhinho foi entrado na cena, nas humildes. Foi entrando de boa, foi suave. Agora nós corremos atrás do coelhinho, orelhudo. Aí vai atrás do ovinho de Páscoa, nada contra, tal, beleza, bacana. Só que nós não podemos perder o que é o sentido do negócio. Por exemplo, hoje, cheguei pro Davi. Falei, amigão. Ele, pai, e aí, tem um chocolate? E nessa hora, pai, você tem que ter a graça. Você não pode ser um cara radicalzão, chegar, já era, acabou, não. Não, vamos lá, filhão. Me responda, o que significa a Páscoa? Aí ele ficou me olhando. Quando Jesus pagou os nossos preços e morreu na cruz. Falei, garoto, nota 10, pega o coelho agora e joga na cruz o coelho, aleluia. Desse jeito. A gente brinca tal na hora, mas foi trocado. Vocês sabem que de alguma forma foi retirado, foi movido. Não adianta, irmão, falar de Jesus, irmão. O nome do cara já estremece muita gente. Quando fala de Jesus, a gente fica endemoniada mesmo. O negócio fica desse jeito. Mas aqui, nós vemos então que hoje, infelizmente, o verdadeiro sentido da Páscoa ela foi completamente distorcido. Então nós vemos que aquele que era o autor principal, de alguma forma, em certo momento ele foi retirado e colocado de escanteio, ou nem lembrado. Mas agora, quando nós olhamos aqui, Jesus, ele é o principal ator da Páscoa, pois a Páscoa lá que foi estabelecida com Moisés, ela apontava que o sangue daquele cordeiro que foi derramado era o que trazia proteção para eles. E o apóstolo Paulo, que nós acabamos de ler, fala agora que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Então Cristo é aquele cordeiro simbolicamente morto por Moisés, a qual trazia a proteção. Então hoje, quando nós falamos da Páscoa, nós estamos falando de nós nos rendermos e recebermos Jesus como o Senhor das nossas vidas, pois é Ele quem traz libertação, perdão, remissão de pecados, é Ele quem traz cura, é Ele quem traz mudança, é Ele quem traz acesso à vida de Deus de uma forma poderosa e sobrenatural, porque Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então nós vemos que Jesus, ele falou, eu sou o autor da vida, eu sou aquele que dá acesso a Deus, ao Pai, por aí vai. Só que nós devemos olhar sempre, e não apenas hoje, e nos lembrarmos do que Jesus fez por nós. Então, por mais que hoje nós estamos aqui falando da Páscoa, essa mensagem, esse tipo de mensagem, esse tipo de lembrança, não pode ser apenas uma vez por ano. Nós temos que lembrar de tudo aquilo que Jesus fez por nós todos os dias. O preço que foi pago, a decisão que Ele tomou. O filme que você assistiu, Paixão de Cristo, foi por você.
foi por mim, foi por cada pessoa no planeta. Porém as pessoas precisam decidir se elas vão querer receber Jesus ou não na vida delas. Então isso é uma decisão que cada um vai ter que tomar. É a decisão de cada pessoa. Ele nunca vai forçar ninguém a nada, mas antes ele convida para que as pessoas possam ter acesso a esse Deus maravilhoso, a esse Deus extraordinário, e tudo isso através do Senhor Jesus Cristo. E hoje, pensando o que eu iria ministrar com vocês, já estava um tempo, muitas coisas, me veio um momento. Eu estava com algo na cabeça já há um tempo para poder ministrar, mas na hora aquilo não batia, não entrava, e eu vi que não era. Eu falei: Espírito Santo, parei aqui, então o que você quer trazer? Qual que é a mensagem de hoje? Então hoje nós vamos falar realmente de um momento aonde Jesus, ele está naquela cruz. Nós sabemos que ele morreu, mas ele também ressuscitou. Então ele não está pregado numa cruz. Jesus, ele ressuscitou, a cruz está vazia. Nós cantamos aqui canções que falam que o véu foi rasgado, ao terceiro dia ele ressuscitou. Então hoje nós cultuamos um Deus que nós cremos Jesus, seu Filho de Deus, um Deus que não está morto, mas é um Deus que está vivo. Então Jesus morreu e ressuscitou e subiu aos céus, e ele falou: aqueles que creem em mim também viverão dessa maneira. Ou seja, um dia, por mais que na nossa cabeça o tico-teco fica batendo, nós ressuscitaremos para salvação eterna ou perdição eterna. Isso é o que a palavra de Deus fala. Então todos nós um dia teremos um corpo glorificado e nós vamos viver eternamente. Só que viver eternamente na nossa cabeça é muito difícil entender. Sim ou não, gente? Sim. Uma vez falaram para mim assim, pastor, tenta me ajudar a entender o que é a eternidade. Não, eu ouvi um exemplo de um cara que chegou para um pastor: pastor, me ajuda a entender o que é a eternidade. Ele falou: claro, pega um balde, vai na praia e esvazia o oceano. É possível, sim ou não? Não tem fim. Isso é eternidade. Nós antigamente assistíamos um filme chamado Highlander. Gente, agora eu fui lá no fundo, hein? Quem é dessa época? Deixa eu ver, vai entregar. Deixa eu ver aqui, quem pagou multa por não rebobinar VHS? Pagou multa, hein? Inadimplência, hein? O Thiago outro dia contou uma que ele não rebobinou, na hora que ele foi rebobinar estourou a fita. Saiu mais caro que pagar a multa. Eu falei: tivesse pago a multa que teria sido melhor. A nova geração não sabe o que eu estou falando. A nova geração é a geração Bluetooth, é USB. É difícil você falar isso. Meu irmão, é só a geração das antigas sabe o que é voltar a fita na BIC. Quem fez isso? Deixa eu ver, entregando aí, olha aí, pai, geração aí, os 90 para baixo aí, os 90, 80. Era fita, gente. A geração mais nova conheceu o CD, sim ou não? CDzinho e tal. Antigamente, para você comprar uma fita de repente alguém que você gostava, era uma fita VHS. O nosso sonho, meu irmão, era ter aquele aparelho de som que copiava uma fita para outra. Aquilo era sonho de consumo. Meu irmão, aquele negócio era top. Aí para você não ter que rebobinar no aparelho, você usava a caneta. Tá ouvindo uma e rebobinando a outra aqui, Isso aqui é só old school, parceiro. Isso aqui é só quem é. A geração de hoje: cadê meu USB, pai? Dá licença, garoto. Então isso é das antigas. Então aqui, eu nem sei porque eu falei isso, gente. O Highlander. Boa, olha aí, hein? Highlander. Nós olhamos o Highlander, para quem não é das antigas, eu vou ter que falar para dois públicos, né? Tipo Wolverine. A geração de hoje vai saber. Era um cara imortal. Meu irmão, o que o Evangelho fala é que eu e você, após essa vida, nós seremos imortais. A nossa mente não entende isso. Paulo, quando foi pregar para os filósofos na Grécia, os pomposos, os caras cheios da filosofia, a hora que Paulo chega e fala assim: então eu vim pregar um Deus ressuscitado, Jesus. Os caras: como é que é? Para. Porque a mente deles começou a entrar em bug. Você está me dizendo de um cara que morreu e ressuscitou? Ele falou: sai fora, amanhã você volta aqui para trocar ideia com a gente. Foi loucura para muitas pessoas. Só que nós cremos que um dia todo mundo que passou por essa terra, meu irmão, vai ressuscitar para a glória eterna, ou, de acordo com a palavra fala, tormento eterno. Mas o plano de Deus é que todos possam viver
na eternidade com Ele e não longe dele. Amém? Mas agora aqui então nós estamos nesse momento onde Jesus está sendo crucificado. Então eu vou bem nesse momento da crucificação de Jesus e no final vou entrar um pouquinho ali na questão dele estar ressurreto. Mas eu queria chamar a atenção porque me veio esse texto. Está lá em João capítulo 19, versículo 30 ao 34. Se você quiser acompanhar comigo, amém. Se não, pelo telão você consegue ter acesso à leitura. João capítulo 19, versículo 30 em diante diz assim: quando pois Jesus, aqui é bem no momento que Jesus está na cruz, está naquele limite, passou pelo Getsêmani, suou sangue, carregou a cruz, Simão depois pegou a cruz, carregou para o cara, foi, e Jesus agora está crucificado, aqui agora está nos finalmente, Quando pois Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, foi aquele grito, está consumado, ele entregou o espírito dele, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro com ele tinham sido crucificados. Chegando-se porém a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Até aqui. Então aqui nós estamos nesse momento aonde Jesus, ele acabou de gritar, falar, Pai, está consumado. Ali Jesus, naquele momento da crucificação, lembrando que ser morto, crucificado, era a intenção de que a pessoa sofresse e muito, fosse uma morte lenta. E aqueles estão bem nesse momento, aonde está Jesus, e nós sabemos existe um ladrão de cada lado, no meio Jesus e um de cada lado. Ali você vê que Jesus, naquele exato momento, no versículo 30 que nós lemos, ele fala, está consumado. Então ali você vê algo muito interessante, porque aqui Jesus, ele está no Monte Calvário, ou no Gólgota, ele está no Gólgota aqui na verdade, ele está no Monte Gólgota, que significa lugar da caveira. Então Jesus está sendo crucificado bem naquele lugar. Aqui nós já ministramos sobre uma coisa tão maravilhosa, porque eu nunca estive lá em Israel, mas por fotos e vídeos e relatos da galera, você consegue ver que o local da crucificação de Jesus, realmente, você olhando, parece um crânio. Você olha, parece um crânio realmente, total. E ali isso traz um símbolo muito extraordinário para nós, ou representa algo muito extraordinário. Porque Jesus ser crucificado exatamente em cima de um crânio, está trazendo uma mensagem. Qual é a mensagem que ele está trazendo? Ei, a partir de agora eu toco a mente de vocês. A partir de agora não é mais a razão ou o intelecto de vocês que vai governar vocês. A partir de agora eu cravo com a cruz na mente do homem. Para quê? Para que o homem tenha acesso ao poder, a unção e a presença desse Deus de uma forma poderosa e sobrenatural. Então ali nós vemos que tudo fala de algo e transmite algo. Então agora nós vemos que aqui Jesus, ele dá aquele grito, está consumado. Ele entregou o espírito dele. A palavra está consumado no grego significa levar a um fim. Fala de finalizar, fala de terminar. Então Jesus naquele momento na cruz, até aquele ponto ele está falando, eu finalizei, eu cumpri. Nós sabemos que teve mais para frente, mas até ali, Pai, a finalidade, aquilo para qual eu vim, agora aqui estou cumprindo. E sabemos que muitas coisas viriam a partir dali, mas ali Jesus estava tendo uma grande vitória. Porque Jesus, ele não pecou nessa terra, diferente de nós que pecamos, ele não pecou. Vemos muitos textos bíblicos que falam disso. Quando Moisés tinha que sacrificar um cordeiro sem defeito, era exatamente isso. O cordeiro não podia ter nenhuma falha. Então Jesus, por ser morto naquela cruz e não ter pecado, ele era esse cordeiro perfeito, que não tinha pecado. Então ele, ao morrer naquela cruz, ele estava nos dando realmente algo extraordinário. Ele estava nos alcançando para esse Deus maravilhoso. E ali você vê que os judeus naquele exato momento, como nós vimos aqui, eles pedem para Pilatos, rogam para Pilatos, para que Pilatos agora pudesse de alguma forma autorizar para que a galera quebrassem as pernas daqueles caras que estão na cruz, para acelerar o processo de morte. Por quê? Porque quando a pessoa estava crucificada,
com as mãos e os pés, a morte, eles falam que era como se fosse por asfixia. Então o peso do corpo vinha apertando e aquela coisa sem fôlego do ar, ela tentava puxar e respirar. Jesus, ele estava aqui crucificado, então você imagina, os pés travados e a mão com prego. Na hora que ele tentava subir para pegar um fôlego, tinha a cruz de espinho, batia, doía a cabeça, caía. Só que ele estava naquele processo. Só que por que eles falam para poder quebrar os ossos? Porque quebrando as pernas, os caras não tinham como ficar em pé, então os caras tinham que morrer rápido. Eles queriam acelerar o processo. E eles chegam naqueles caras, fazem isso. Na hora que eles chegam em Jesus, eles já percebem que Jesus já não estava mais vivo, que ele havia morrido. Porque nós vimos que ele falou, está consumado, e entregou o espírito dele. Só que só para garantir, naquele momento, você vê que o texto nos fala de um homem, de um soldado, que fez. E ali, aquele homem tem uma decisão. E o texto fala em João 19, 33, 34, que nós acabamos de ler. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aqui é interessante, então, que eles quebraram a perna dos dois para acelerar o processo, para os caras morrerem, porque eles queriam tirar os caras de lá. Só que quando foram chegar em Jesus, já estava morto, já havia entregue o espírito. Já era, partiu. E nesse momento nós vemos aqui algo que acontece. E amada igreja, eu quero que você entenda que nada na Bíblia é escrito por acaso. Nada na Bíblia é escrito por acaso. Tudo transmite algo, fala de algo para as nossas vidas. Então aqui você vê que aquele soldado, ele fere Jesus ao lado. E naquele exato momento a palavra fala que saiu sangue e água. Talvez alguns podem achar, como eu já vi alguns comentários de algumas pessoas, de acharem que aquilo não transmitia nada. Eu não vejo dessa maneira. Para mim aqui está transmitindo uma mensagem. Aqui para mim está falando de algo. Porém eu vejo aqui algo muito importante que nos mostra algo interessante, a qual, por exemplo, que o Senhor Jesus Cristo veio fazer em nossas vidas. Então nessa atitude desse soldado que ele teve de furar o Senhor, e nesse exato momento sair sangue e água, para mim aqui transmite algo. E isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Porque aqui para mim eu vejo praticamente que eu vou dizer que é a essência do Evangelho. Aquilo que Jesus queria fazer com as nossas vidas. Porque sangue e água são símbolos que estão associados à redenção. São evidências também que falam da humanidade de Jesus. Então eu não creio que isso aqui está escrito por acaso. Romanos capítulo 15, versículo 4 diz assim, ó: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então tudo que eu vejo na palavra de Deus tem uma mensagem. Agora a gente tem que buscar a revelação do Espírito Santo para descodificar, ou abrir o zip, né, para a galera que faz download, abrir o zip para tentar extrair o que está dentro daquele conteúdo. Então aqui para mim a mensagem que eu vejo é uma mensagem que pode tocar muito as nossas vidas. Porque na hora que aquele soldado fere Jesus, sai sangue e água. E se nós olharmos, irmão, vamos falar primeiro do sangue. Se nós olharmos, o crente muitas vezes fala uma frase que talvez ele não consiga entender o poder que tem essa frase. Uma das frases que ainda mais o pentecostal usa é: o sangue de Jesus tem poder. Se tem uma frase, irmão, que talvez você já ouviu a avó, quem já ouviu a avó, o pai, já falou essa frase, deixa eu ver. O sangue de Jesus tem poder. Talvez a gente acabe falando essa frase, falando isso por impulso, ou de repente só por falar, ou porque nós ouvimos um crente falar e falamos, já que o crente falou, vamos falar também. Já que o pastor falou, o sangue de Jesus tem poder, vou falar também. Aí nós começamos agora a trazer como se fossem uns jargões, né, de crente, né? Já reparou que tem uns caras das antigas, eu não sei se hoje ainda tem, mas que a pessoa muda até o estilo dela de falar. Parou, eu me converti. Agora eu não falo mais mano, agora eu falo dar-se-vos-ei o acaso de trazer essa mensagem aos amados. Eu acho que essa parte não pegou minha vida. Outro dia falaram assim: pastor, você fala umas gírias às vezes, a irmã, é o restinho do mundão que ficou, que Jesus está lapidando, aleluia, está arrancando tudo. Mas eu falei para ele, dá para mudar? Ele falou, você é assim. Eu falei, você me ama, te amo, fechou? Glórias. Não tem, é o DNA do paulistano. Outro dia eu morei 14 anos em Curitiba, falaram para mim assim, ó: você não mudou o sotaque? Eu falei, claro que não. Poluição pegou tudo a gente, acabou com a gente inteiro, tá? Acabou tudo, aquela selva de pedra lá pegou a gente. Então não tem, é o sotaque e tal, aqui brincadeira à parte.
Mas aqui nós vemos que, quando nós falamos o sangue de Jesus tem poder, nós devemos entender o que isso significa e isso passa. Eu não vou conseguir trazer tudo hoje, mas eu vou deixar uma pincelada para uma próxima mensagem. Mas quando nós olhamos, por 7 vezes Jesus derramou seu precioso sangue, quando Cristo se entregou. Então você vê na palavra de Deus, por 7 momentos, você vê Cristo derramando o seu sangue. Eu não vou entrar em detalhes como eu falei, porque eu quero falar mais sobre o sangue aqui hoje. Então aqui você vê que o caminho até a cruz, bem como ela mesma, foi marcado pelo derramamento de sangue em 7 diferentes contextos, apontando para o perdão dos nossos pecados e também para a redenção completa de nossas vidas. Se eu e você temos que entender o seguinte, eu antigamente ficava pensando assim, cara, por que Jesus foi para a cruz e morreu? Por que ele foi uma morte tão assim desse jeito? E quando você vê aquele filme Paixão de Cristo, você fala, cara, o que foi isso? Nós talvez não conseguimos entender a mensagem que está sendo passada. Nós não conseguimos entender o que o mundo espiritual ali está reagindo naquele momento. E quando nós falamos o sangue de Jesus tem poder mesmo. Porque nós estamos falando de alguém que era um Deus e veio a esse mundo como forma de homem. E ele não decidiu ser como Deus, mas ele era 100% Deus e 100% homem. Ele passou por limitações. Jesus foi tentado pelo inimigo, assim como muitos de nós somos tentados. Mas Jesus não cedeu à tentação. Jesus, ele ficou sem pecar. Ele passou ali em santidade plena total ao Senhor. Então Jesus, meu irmão, quando ele foi sacrificado, quando ele foi para aquela cruz e o sangue dele foi derramado, não apenas na cruz, mas no processo para chegar até aquele momento da cruz, o sangue dele era algo que estava sendo ali, podemos dizer assim, expressado, transmitido, falado para as nossas vidas e no mundo espiritual. Por quê? Porque lá atrás, vamos voltar em Gênesis, Deus fez o homem do pó da terra, só que o homem infelizmente comeu daquilo que não era para comer, comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, e aquilo que Deus não queria, presta atenção, tudo o que Deus não queria que viesse para a humanidade, veio por causa da desobediência do homem e da mulher. E o homem agora passou a ficar escravo do pecado. O homem agora passou a ficar debaixo de condenação. O homem agora passou a viver debaixo de maldição, de destruição, de consequências do pecado. Deus já sabia que o homem ia fazer isso, por isso que Jesus já estava preparado desde a fundação do mundo, desde o antes do mundo ser mundo, Jesus já estava preparado para poder vir. Quem vem no mergulhando da palavra sabe o que eu estou falando. Então você vê que tudo estava preparado ali, e naquele exato momento, o homem agora está debaixo de maldição, e agora Deus fala lá com Moisés, com o pessoal, como que deveria ser feito o sacrifício dos animais, que aquilo era derramamento de sangue, só que aquilo não era o que Deus queria, era apenas um símbolo do que viria, que era Jesus. Por quê, meu irmão? Porque o homem, por ter pecado, ele passou agora a ter uma dívida no mundo espiritual, para traduzir, para ficar mais fácil. O homem, por pecar, ele começou a ter uma dívida no mundo espiritual, e isso começou agora a trazer consequência para ele. E para você que não entende, meu irmão, sangue fala de moeda, moeda no mundo espiritual. Quem aqui mexia nas antigas em coisa errada, talvez uma coisa do outro lado, conhece pessoas, já conheci muita gente que mexia com o ocultismo, que eles falam, pastor, na boa, sem sangue não dá para ter acesso a nada no mundo espiritual. Aquilo que eu servia, aquilo que eu fazia, por isso que tinha que ter uma galinhazinha no meio, tinha que ter uns bichinhos no meio, tem que ter sangue no meio. Sem sangue você não tem acesso aos negócios estranhos, você não tem. É a galera falando que não é crente. Conheço gente, conheço um cara que 40 anos, quantos anos? 40 anos serviu ao ocultismo, bruxaria wicca e por aí vai. 7 anos estava se consagrando para se tornar o pai de santo de um barracão. Ele foi tocado pelo Senhor Jesus e foi alcançado em uma noite, um culto. Ele simplesmente largou tudo. Eu vi as fotos dele, eu vi o cara é uma patente violenta. Ele falou, cara, eu nunca vi um amor como esse de Jesus. Eu larguei tudo naquele culto, e hoje ele é alguém que prega o evangelho, alcança as pessoas, ele me manda mensagem. Olha quantas vidas hoje para o Senhor Jesus, olha quantas pessoas hoje para o Senhor Jesus. Alguém que foi tocado, e ele é alguém que falou, pastor, sem sangue, no mundo espiritual você não tem acesso. Então quando nós estamos falando do sangue de Jesus está sendo derramado, é algo que está sendo liberado de uma dívida que eu e você tínhamos. Então quando nós falamos que o sangue de Jesus tem poder sim. Por isso que lá você vê
que o homem, quando estava em pecado, o homem passou a estar escravo do pecado, o homem passou a estar vazio, o homem passou a estar sem direção. Por quê? Porque o homem se desconectou da sua fonte de vida. O homem estava agora separado de Deus. O pecado nos separa de Deus. Então agora o pecado está nos separando. Nós não conseguimos ter acesso a esse Deus maravilhoso. Mas Deus já tinha um plano. Deus tinha alguém que viria e resolveria essa separação. E João declara isso. João 1:29 diz assim: no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João olha para Jesus e fala: ei, esse é aquele que vai resolver a questão da separação entre Deus e o homem. Esse é aquele que vai quebrar a divisão entre Deus e o homem. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele está falando disso, a galera já entende na cultura da época: o Cordeiro de Moisés, a Páscoa, tô ligado. Então esse é o cara que vai nos proteger, é ele. É esse aquele que vai nos resgatar, é ele. É esse aquele que vai nos blindar, é ele. Então eles já entendiam a mensagem que estava sendo pregada. E naquele momento que eles estão falando, nós devemos lembrar disso. Cristo, Jesus, ao derramar o seu sangue, ele estava pagando a minha, a sua dívida que era impagável. O pecado que tinha entrado na humanidade, agora Jesus, ao derramar o seu precioso sangue, ele estava pagando com o teu sangue o resgate daqueles que estavam perdidos. Então Jesus, ao derramar o sangue, não é só um drama, tcharam, não, existia um propósito, algo estava acontecendo ali. Por isso que você vê 1 de Pedro 1:18 e 19, eu amo esse texto, que fala assim, ó: sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis como prata e ouro que foste resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então Pedro está falando: ei, eu vou dizer algo para vocês. O que Cristo fez na cruz do Calvário, derramar o sangue dele, ele estava pagando uma dívida impagável. Era para nós estarmos naquele lugar, naquela cruz. Mas agora ele decidiu ir lá, pagar. Porque ele fala: não é com dinheiro, não é com prata ou ouro que você vai conseguir. Não é com prata e ouro. Isso não dá no mundo espiritual, isso não é nada. O que vale no mundo espiritual é sangue. Porque tem um texto na palavra que fala assim, ó: a vida do homem está no sangue. Então, meu irmão, sangue é moeda espiritual. Então Jesus, quando derramou o sangue dele, vou ficar para um outro dia esses 7 pontos que ele derramou, foi com um propósito específico para cada uma delas. Mas a principal que nós estamos hoje é para que ele realmente veio nos libertar da escravidão do pecado. Ele veio pagar as nossas dívidas que eram impagáveis. Então quando eu e você olhamos agora, por exemplo, hoje para a Páscoa, nós devemos lembrar sempre do seguinte: cara, eu estava debaixo de um peso, de uma culpa, eu estava longe do meu Senhor, do meu Deus, eu estava afastado, havia um abismo entre nós, o pecado nos separava, uma condenação, uma acusação, o peso, eu não conseguia encontrar um sentido de viver, eu não conseguia encontrar um rumo da minha vida, eu tentando encontrar em pessoas, em coisas, tentando achar o propósito, e é um vazio, eu tentando achar que talvez o dinheiro conseguia me ajudar, mas eu cheguei lá e está o buraco no meu peito. Talvez um relacionamento, eu me relacionei, agora tá, mas o buraco está no peito. Eu tentei outras coisas aqui, mas também nada, um buraco no peito. Mas quando eu encontrei o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o sangue dele que foi derramado naquela cruz, me tocou, me resgatou. Agora eu entendo, ele pagou a minha dívida, então agora não tem mais peso de pecado, agora não tem mais acusação contra a minha vida. Por quê? Porque o poder do sangue de Jesus veio sobre mim e me resgatou e me tocou. Você vê isso em Apocalipse 1:5. Apocalipse 1:5. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos... O sangue dele nos libertou dos nossos pecados. Quando você olha, meu irmão, isso é maravilhoso. Como eu disse, sangue é moeda espiritual, e somente o sangue de Jesus, porque não tinha pecado. Nenhum outro homem conseguiria, porque todos pecaram, mas ele não pecou.
Ele não pecou. Ele poderia ter pecado, mas ele decidiu não pecar. E através do sangue dele, nós temos agora a remissão dos pecados. Você vê isso em Hebreus 9, 22, a parte B. Sem derramamento de sangue, não há remissão. Essa palavra remissão, no grego, fala de livramento da escravidão ou prisão. Fala de remissão do perdão ou de pecados. Então nós entendemos que sem o sangue de Jesus, nós não tínhamos o perdão da parte de Deus para as nossas vidas. Quando você olha e você agora vai falar assim, o sangue de Jesus tem poder, você vai lembrar quem foi que te comprou. Quem foi que te comprou? Foi um Deus que não veio como Deus. Filipenses fala que ele se esvaziou e veio como um homem. Ele pagou um preço para mim e te resgatar. Ele pagou um preço para nos resgatar. Então aqui Jesus, ele não veio trazer uma religião. Jesus, ele veio pagar uma dívida e resgatar aqueles que estavam perdidos. Então quando nós falamos de Páscoa, no nosso coração tem que ter uma alegria, um desejo, uma gratidão. Senhor, obrigado. Obrigado por aquilo que o Senhor fez. Era para eu estar naquele lugar. Era para eu estar ali. Eu viro as costas para Ti muitas vezes. Muitas vezes eu me esqueço do Senhor. Muitas vezes eu negligencio a Tua palavra, mas o Senhor não. O Senhor pagou um alto preço. O Senhor até naquele momento no Getsemane que estava orando, o Senhor suou sangue. O Senhor falou para o Pai, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ali eu sei, Senhor, que o Senhor chegou no seu limite, naquele ponto. Contudo, a Tua frase me marca, Pai, seja feita a Tua vontade, não a minha. Sabe por quê que Jesus fala isso? Porque Ele sabia, eu vou resgatar aqueles que estavam perdidos. O homem que estava separado de Deus, eu vou resgatar, eu vou tocar. Então quando nós falamos de Jesus, você tem que entender que Jesus não é alguém que veio dar uma melhoradinha na nossa vida. Jesus é alguém que nos comprou da mão do inimigo. Jesus é aquele que derramou o precioso sangue dele, moeda espiritual, falando, a partir de hoje, o homem não precisa mais caminhar debaixo de condenação, de acusação e de pecado, porque o poder do sangue de Jesus que foi derramado, nos traz remissão, nos traz perdão, nos resgata. Você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus, e é isso que nós temos que ter no coração, a gratidão a Ele todos os dias. Se você quer, dê uma salva de palmas a Ele bem forte. Então quando nós falamos o sangue de Jesus tem poder, você tem que lembrar pelo menos disso. Que quando nós falamos o sangue de Jesus tem poder, não é papinho de crente. Tipo, o sangue de Jesus tem poder. Eu já contei para vocês a história do meu pai, não contei? Eu não contei a história do meu pai, da mão no sangue? Vocês lembram disso? Já contei para vocês. Quem não sabe dessa história? Deixa eu ver. Vocês estavam onde? Vocês não sabem dessa história? Não? Meu pai de alguma forma tinha uma marca. E eu creio para mim que era o sangue de Jesus. Porque, meu irmão, aconteceu. Meu pai um dia estava no centro de São Paulo. Cadê o mano de São Paulo? Cadê o mano de São Paulo? Ali. Estava no centro de São Paulo. E o centro de São Paulo, parceiro, sem conta de tudo naquele lugar. Viaduto do Chá, tudo aquelas quebradas. Meu irmão, ali o sangue de Jesus tem poder. E tem que ter mesmo. Sem conta de tudo. E ali sempre tem umas pessoas, que é umas mulheres, que elas não ficam olhando para as pessoas, elas querem ler a mão. Elas querem ler a mão. Fica lá, a cabeça abaixada e passando. Quem já passou por São Paulo viu, sempre tem isso, tal. Tem todo tipo de coisa. E meu pai estava passando. E meu pai, ele estava passando perto e a moça fez assim. Ele falou, vamos ver agora como que vai ser. Pai, você foi abusado, mano. Ele catou e deu a mão. Na hora que ele deu a mão, a moça nem olhou para ele. Só olhou para a mão. Crente não. Na hora. Aí eu te pergunto, o que ela viu, parceiro? Ai, que nele estava escrito Salmo 91, a caneta Bic. Estava escrito Salmo 23. Nós não conseguimos perceber, mas quando você é comprado, ou melhor, quando você é tocado pelo sangue de Jesus, existe uma marca no mundo espiritual. Moisés não passou o sangue nos umbrais, na porta, e a hora que o bicho ia chegar, opa, aqui tem sangue. Não dá. Você acha que o sangue de Jesus foi jogado naquela terra do nada? Espiritualmente falando, você quando recebe Jesus como o Senhor e Salvador tem uma marca.
esse aqui não. Vou contar mais uma que eu lembrei. Pode? Estou no Rio de Janeiro. Parceiro, pensa, nada contra os carioca, eu amo os carioca. Mas pensa num lugar que eu fiquei com medo, parceiro, foi lá. Porque a TV, a mídia lança um terror, né? Que você imagina que você vai pisar, já vai ser roubado. Você imagina que vai andar de carro, vai ter o arrastão no meio. Eu andei assim, com medo. Aí tô lá com a família, o Davi era bebê, a Bianca era bem pequenininho. O Davi devia ter o quê? Uns... Um aninho. Então estamos falando de 6 anos atrás. Estamos lá, tal, de repente... Estamos numa praia perto da Barra da Tijuca ali, só que tava só nós. Aí chegou um mano, eu já olhei de longe, pelo tipo, eu falei, perdão senhor, eu julguei na hora mesmo. Na hora eu falei, perdi mano, perdi. Já vou tirando o relógio, tiro o boot, aquele R$1 do bolso que é o que tinha pra hoje. Falei, vou perder. Aí chegou o maluco, mano, um correntão assim ó, do batuque. E aí, beleza? Falei, parceiro, essa hora você quer dar uma de tipo descolado, né? E aí, mano, firmeza? Porque, tipo, você tá ligado, se você olhar pra baixo, já tá rendido. Dá uma olhada pra cima, qual que é, mano? Tipo, tamo aí. Eu tava assim, ó, se o cara falar, eu corro. Nesse nível. Aí o cara olhando e tal. Falei, parceiro, ele falou assim, aí, tem como você cuidar das minhas coisas pra eu dar um mergulho ali? Aí eu olhei. Falei, deixa aí, beleza. Aí o cara foi na água, olhei pra cara e falei, tá estranho esse negócio, já fiquei olhando pros lados, cadê a galera que tá vindo pegar nós e tal. Já fiquei, meu irmão, ligeiro, o cara no Rio de Janeiro, aquela coisa, a imagem que eu tinha, infelizmente, primeira ou segunda vez no Rio? Acho que era a primeira vez no Rio. Olá e tal. Daqui a pouco eu tô assim, eu fingi que eu levantei e o maluco fez assim da água pra mim. Eu falei, na minha época, isso aqui minha mãe fazia, tipo, vou te dar um couro. Tipo, você vai apanhar, mano. Você vai apanhar. Quem? Tem mais alguém? A mãe fazia isso na hora. Ó, já era. Eu falei, mano, aí, moro, o cara quer vir pra cima. Eu falei, o que foi? Vai rapar? Eu falei, embora. Eu falei, não, vou ficar. Ele, beleza. Aí nisso, passou. O maluco foi, saiu da água. Mano, a pinga mesmo, aquela da quebrada. Foi até a barraquinha, pegou uma breja para ele e trouxe um guaraná para mim. Falei, será que eu não tenho um cara de quem toma uma breja? Aí depois eu fui entender, porque normalmente o cara chega, pá, ele tomou uma cerveja e me deu um guaraná. Ô cara, obrigado por cuidar aí. Falei, parceiro, obrigado. Aí comecei a puxar papo com o cara. Aí aquela imagem que eu tinha começou a quebrar. Só que no final ele falou algo interessante que me chamou a atenção. E eu vi que ele servia do outro lado. Eu vi, estava no peito dele o emblema do negócio. Na hora chegou uma namorada dele, ele começou a trocar uma ideia com ela, nós começamos a bater papo, pá. Eu falei, parceiro, eu vou ter que ir embora. Fechou? Ele, cara, dá pra ver que você é alguém que tá blindado. Eu falei, como assim? Dá pra ver que você já é alguém abençoado. Agora eu te pergunto, o que esse cara viu que eu não vi nada? Quase que eu falei, quem tá aí? Mão para trás. Vai. O sangue de Jesus tem poder. Mas de alguma forma, aquele cara se ligou que já via algo em mim, na minha família. Então não fique achando, meu irmão, que você e eu estamos aí do nada. Aí no mundo espiritual não tem uma marca, nós temos uma marca. Então eu creio que aquele sangue que foi passado nos umbrais lá atrás com Moisés, que era apenas um símbolo, eu e você, ao recebermos o Senhor Jesus, nós somos marcados pelo sangue do Cordeiro. Existe algo da parte do Senhor. O inimigo, ao se aproximar, ele olha para você e ele fala assim, opa, aqui é alguém comprado pelo sangue do Cordeiro, que não tem pecado, que tira o pecado do mundo. Aqui é alguém que foi resgatado da minha mão. Aqui é alguém que foi tocado. Aqui é alguém que foi blindado. Então você e eu temos que ter uma garantia e alegria no coração. Eu fui comprado pelo precioso sangue de Jesus. Eu fui lavado pelo precioso sangue de Jesus. Eu sou santificado no precioso sangue de Jesus. É Ele quem me dá acesso a esse Deus maravilhoso. Então dê uma salva de palmas a Ele bem forte. Aleluia. Você tem que andar quase que assim, ó. É nós com Jesus, aleluia.
Agora, a segunda coisa que acontece com Jesus, a hora que aquele soldado fere ele, a primeira saiu sangue, a segunda saiu água. E se nós olharmos aqui para mim, vocês lembram que eu falei que para mim é como se fosse a essência do Evangelho, porque Jesus ele veio para nos resgatar. Então sem o sangue de Jesus nós não tínhamos remissão de pecado, ele nos comprou. Aqui, meu irmão, o sangue de Jesus fala de santificação, purificação e muitas coisas que eu não vou entrar nisso hoje. Mas agora vamos falar de água. Também saiu água de Jesus. E agora, se nós olharmos, é interessante demais, porque em muitos lugares da Bíblia, tanto na antiga aliança quanto na nova aliança, você vê em muitas referências falando de um derramar de Deus como água. Em muitos lugares você vê isso, Deus derramar algo sobre as nossas vidas, e sempre essa referência está linkado falando sobre água. Então aqui para mim, nesse momento com o Senhor Jesus, Ele está falando de algo extraordinário, transmitindo uma mensagem, porque você vê lá em Isaías capítulo 44, versículo 3, porque derramarei água sobre o sedento, torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Então aqui você vê um texto que nos fala, que nos lembra desse derramar de Deus. Ele fala, eu vou derramar água para qualquer um. Ele fala, não, para o sedento, ou seja, aquele que tem sede, aquele que deseja, são esses que vão viver esse derramar de Deus. E ele fala de o derramar de Deus, do Espírito Santo vindo sobre as nossas vidas. E isso me faz lembrar de uma mulher que tem um encontro com Jesus, que é a mulher samaritana. Jesus chega no poço de Jacó, a mulher está tentando pegar água. Jesus chega para ela, tenta bater um papo com ela, ali já quebra uma barreira gigantesca. Porque primeiro, mulher e homem naquela época, para trocar ideia, já não tinha. E ainda Jesus sendo judeu, e a mulher samaritana não batia, não tinha como, não dava, já tinha barreira. Jesus quebra, tanto que ela fala, como sendo tu judeu, pede beber água para mim que sou mulher samaritana. Ela chega e fala, Jesus chega, dá um pouco de água, ela fala, pá, não dá. Aí naquele exato momento o diálogo começa, e tudo está em torno de água. E Jesus chega para aquela mulher e começa a falar com ela. Ela fala, por acaso você é maior que os nossos pais? Você é maior que a galera que já abriram o poço aqui? Você é maior que todos? Quem você pensa que é? E Jesus chega para aquela mulher e ele fala algo poderoso. João capítulo 4, versículo 10. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então Jesus chega para aquela mulher e fala assim, ei, se você soubesse quem está diante de você e está pedindo para você, você ia dar água e você ia pedir para ele, e ele ia te dar água, mas não uma água qualquer, ele te dá água viva. Essa palavra viva que você está vendo aqui é a palavra grega zoe, que fala vida de Deus, do trono de Deus, vida completa de Deus. Não é a nossa vida psique, racional, normal, natural, é uma vida sobrenatural. Então Jesus está falando para ela assim, ó, ei, se você pedir, eu posso te dar algo, uma vida que flui do trono de Deus, uma vida que te preenche, uma vida que te completa, uma vida que te toca, uma vida que te transforma. É algo maravilhoso. Ela chega e ela fala, mas como é que você vai me dar se você não tem nem como tirar água do poço? A mulher tentando viver o sobrenatural de forma racional. E aqui eu vejo o bloqueio de muitos hoje de não conseguirem viver talvez o derramar de Deus em suas vidas, de não viverem coisas que o Senhor deseja mover. É porque muitas vezes, e eu entendo, o nosso racional entra em conflito. A gente começa a falar como que Deus vai conseguir intervir naquilo que eu estou vendo, como que Ele pode mudar um cenário no meu casamento, como que Ele pode mudar a estrutura na minha vida financeira, como que Ele pode agir, não tem como. Sabe como é que é o nome disso? É fé. Quando você vem pela fé, crendo que Ele pode mover, você não está preocupado se Ele tem balde ou não, como Ele vai fazer ou não. Uma coisa você sabe, eu quero as águas vivas que o Senhor tem para derramar na minha vida. Eu quero ver a vida de Deus no meu casamento, eu quero ver a vida de Deus nas minhas finanças, eu quero ver a vida de Deus na minha saúde, eu quero ver a vida de Deus em mim. Eu não quero mais tentar achar o meu propósito, para que eu existo, porque eu estou nesse mundo, que eu estou fazendo aqui. Quando você tem um encontro real com esse Deus maravilhoso,
você encontra o teu propósito, tudo faz sentido a tua vida, você se sente pleno, completo, de uma forma poderosa e sobrenatural. Jesus, na hora que fala para ela, que ela fala, como que você vai tirar água do poço? Jesus dá uma resposta para ela, olha só o que ele fala, e isso serve para nós hoje. João 4:13, diz assim, ó: afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água do poço dela, tornará a ter sede. Então o que ele está falando? Se você quiser buscar uma água natural, terrena, fique à vontade, mas você vai ter que sempre buscar e você vai sempre sentir sede. Aqui ele está falando de figura. O que ele está falando? Se você quiser sair buscando só o que é natural, é uma escolha tua, fique à vontade, mas você vai ficar uma busca incessante para tentar preencher o vazio dentro de você. É uma busca incessante para tentar preencher. E eu sei o que é essa busca incessante, de algo que você tenta encontrar e você não consegue encontrar o sentido de viver. Eu lembro, já contei inúmeros testemunhos para vocês, de quando eu estava ainda no mundão, no rolê. Você ia no rolê com a galera, ela aquela coisa superficial, era uma alegria só no momento. Eu chegava em casa, eu punha a cabeça no meu travesseiro, buraco no peito, a mente processando, porque eu existo, perspectiva de vida, não tinha muita, sonhos, quase nada. Você estava, como que vai ser aquilo? Não, de novo, e uma busca incessante. Agora, quando você decide buscar não a água aqui, que nós estamos falando coisas dessa terra, mas você decide buscar a água viva que flui do trono de Deus, e é isso pela fé, você vê a água preenchendo você por completo, você vê aqui o Espírito Santo tocando o teu coração, o teu ser, e aonde não havia propósito, agora há destino profético, aonde não havia vitória, você começa a ver conquista, aonde não havia ações, você começa a ver a sua visão ampliando, e Deus movendo poderosamente no seu futuro. É isso que Deus faz com a gente, porque Jesus fala para ela, quem beber dessa água tornará a ter sede. Verso 14: aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Sabe o que Jesus está falando? Ei, se você continuar buscando somente essa terra, você vai ter só isso, e vai ser uma busca incessante, nada vai conseguir preencher. Mas quando você decide buscar a água viva que eu tenho para você, além dela tocar você, vai jorrar para tocar outras vidas. Sabe o que Deus está falando? Aquilo que Deus quer derramar na sua vida não é só para tocar você, é para tocar a tua casa, é para tocar os teus amigos, é para tocar os teus tios, é para tocar a tua família, é para tocar os teus amigos, é para tocar todos. Porque ele fala, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele fala, você vai jorrar águas para a vida eterna. Então ele fala, você vai ser preenchido com poder sobrenatural, algo que vai transformar você, mas não vai parar só em você, vai jorrar de você e vai tocar outras pessoas serão tocadas, outras pessoas serão transformadas. É isso que ele vai fazer, e essa água que ele está falando é do Espírito Santo. Você tem isso lá em João 7, ele fala assim, ó, João 7:37: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então até esse texto que nós estamos lendo aqui, o Espírito Santo não tinha vindo. Só que ele está falando, aqueles que creem em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele está falando, ele está falando disso a respeito do Espírito Santo. Só que o Espírito Santo não havia sido derramado. O soldado agora feriu, saiu sangue e água. Jesus vai para o túmulo. Você sabe, no terceiro dia, vão até lá, cadê o túmulo? Não está mais aqui, cadê ele? Agora eles se deparam com Jesus ressuscitado. E a palavra fala, meu irmão, que naquele exato momento, algo começa a acontecer. Jesus, ao vir ressuscitado, meu irmão, isso aqui é o Deus que nós buscamos. É o Jesus ressurreto. Ele passa 40 dias, você vê isso depois em Atos. Ele passa 40 dias com as pessoas que estavam dele, que eram os discípulos, e eles tinham a evidência de que ele realmente estava ressurreto. Eu acho que o cara que mais tomou a chinelada dele foi Tomé. Tomé falou, não acredito que ele ressuscitou.
Aí aparece no meio. E aí, Tomé, na minha paz, toca na mãozinha do pai. Pai tá on. Toca no ladinho aqui. Vem ver. Ai, Senhor. Aí ele fala assim, ó. Porque você viu, você creu? Bem-aventurados que não viram e creram. Bem-aventurados que não viram e creram. Meu irmão, naquele exato momento Jesus passa 40 dias. E você sabe, depois de 40 dias começa agora mais 10. E lá em Pentecoste acontece o que Jesus está falando aqui. Então sabe o que aconteceu? Jesus, ao ir para aquela cruz, ao morrer e ao ressuscitar, Ele não apenas perdoou os nossos pecados, Ele não apenas nos deu ali a transformação, a mudança, mas o texto fala que o véu foi rasgado de cima a baixo. A separação que havia entre Deus e homem lá atrás em Gênesis, que havia acontecido, agora foi quebrado. E para selar isso de uma forma extraordinária, Jesus fala: eu não vou deixar vocês só, o meu Espírito Santo virá sobre vocês, marcará a vida de vocês. E lá em Pentecoste nós temos um derramar do Espírito Santo. Ali começa o Espírito Santo vindo sobre cada um de nós, o Espírito Santo vindo sobre a igreja. E o mesmo Espírito Santo que foi derramado lá atrás é o mesmo Espírito Santo que é derramado hoje. O mesmo Espírito Santo que veio sobre Jesus é o mesmo Espírito Santo dentro de você que crê no Senhor Jesus. O mesmo Espírito que pairava sobre as águas lá em Gênesis é o mesmo Espírito Santo que está na minha, na sua vida hoje. Então hoje você e eu temos que ter o seguinte entendimento: quando fala de Páscoa, eu fui perdoado, eu fui resgatado, eu fui curado, eu fui liberto. Mas também fala, eu fui tocado pelo Espírito Santo. Mas eu não fui tocado só para ficar parado em mim. Ele quer fluir através da minha vida, Ele quer liberar aquilo que Ele colocou em mim. Então eu declaro sobre cada um de vocês hoje a revelação do que Deus tem para derramar sobre vocês, um derramar poderoso e sobrenatural do Senhor, a graça e o poder extraordinário, a unção do Senhor vindo sobre vocês. É tempo de nós celebrarmos, é tempo de entendermos, nós fomos comprados, nós fomos resgatados, nós fomos libertos, mas nós também recebemos a água viva do trono de Deus e toca as nossas vidas. Então hoje nós precisamos entender o que o Senhor tem derramado, o que o Senhor tem fluído, e Ele quer mover através de nós. Se você crê, dê uma salva de palmas a Ele bem forte, aleluia. Quando nós olhamos para isso, eu não sei como isso chega para você. Talvez você que está nos visitando, você ficou meio assim, cara, diferentão. Mas se você já entender que Jesus, Ele foi naquela cruz para te resgatar, para quebrar a separação entre Deus e o homem, e que Ele quer mudar a tua história, Ele não veio inaugurar religião, Ele veio trazer acesso ao Pai. Ele veio trazer o pagamento daquela dívida que era impagável. Nós não conseguiríamos. Então, se nós olharmos, para quem já tem um entendimento já há um tempo sabe, era para nós estarmos naquela cruz. E mesmo assim a gente não ia conseguir. Nós somos falhos, mas o amor dele foi tão grande, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o teu filho, teu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós só conseguimos essa vida através de Jesus. Nós só conseguimos esse toque dele. Talvez muitos aqui estão tentando encontrar um sentido de viver. Tentamos encontrar em coisas, em pessoas, em situações. Legal, mas você só vai encontrar naquele que te fez. Por exemplo, você vê algum peixe tentando voar? Não. Você vê algum pássaro tentando mergulhar e viver embaixo d'água? Não. Porque eles entendem aonde eles são gerados e qual é o desenho deles. Agora, hoje nós vemos uma geração que é uma geração que mais caminha com crise de ansiedade, depressão, vários distúrbios, sem sentido de viver, tentando encontrar algo, e elas tentam encontrar em tudo, menos naquele que a fez.
As águas produziram os peixes, a vegetação, a terra produziu a vegetação, e Deus nos fez. E quando nós nos encontramos com Ele, aquele que te desenhou, Ele fala: chegou o momento de você encontrar o teu sentido de viver, a tua alegria plena e sobrenatural. Porque nós só conseguimos encontrar essa alegria plena e sobrenatural nesse Jesus maravilhoso, extraordinário. Então nessa noite, é uma noite nós agradecemos por tudo aquilo que Ele fez, sermos gratos a Ele, nos alinharmos com o que tivermos que alinhar, e talvez nos entregarmos, talvez quem nos